Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus. Como sempre, é uma alegria estar com vocês no programa Palavra de Sabedoria. O nosso devocional diário com reflexões bíblicas acerca de diversas temáticas. Estamos dando sequência a uma série que trata sobre por que sofremos e analisando diversos aspectos sobre a questão do sofrimento. Seja muito bem-vindo a mais um programa e hoje eu quero falar para você sobre o SMD, Síndrome da Manteiga Derretida. Já ouviu falar? Eu vou falar sobre isso hoje. Quero convidar você, convide seus amigos também para estarem participando dessa reflexão. Será muito importante para entendermos um pouco sobre nós mesmos e sobre os outros também dentro dessa questão do sofrimento. Livro de Jó, capítulo 6, versículo 14. Anota aí. Jó 6,14 diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Jó, como nenhum outro, nos traz uma lição preciosíssima acerca da necessidade da compaixão. Ele passou por um problema grave, sério, de dor, de sofrimento, de perdas, e os amigos dele chegaram para estarem próximo dele. E nesse momento em que ele estava em diversos diálogos com seus amigos, ele solta essa frase, dizendo: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Essa questão de termos o cuidado e a sensibilidade em favor daquilo que acontece com o outro é uma virtude. É uma virtude bíblica, é uma virtude cristã. Ser sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Tem um quê de empatia. Quando aprendemos a desenvolver a sensibilidade, aprendemos com o próprio Cristo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você percebe que Jesus é um exemplo dessa atenção, dessa misericórdia, desse olhar aonde estende a mão para aquele que precisa. A virtude da sensibilidade tem muito a ver com isso. Ser sensível como virtude, estar exercendo essa sensibilidade enquanto virtude, percebam bem essa ênfase que eu estou dando à sensibilidade como sendo uma virtude. Quando ela é praticada como virtude, quando ela é percebida como tal e vivenciada como tal, é uma coisa positiva, é uma coisa boa, porque é o sentido da verdadeira sensibilidade. Mas vejamos o que diz mais Lucas, capítulo 18, do versículo 38 ao versículo 42, você tem a história em que Jesus vai passando e clama o cego de Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus manda chamar o cego, porque olha para ele e diz: eu vou ter compaixão com você, por você. E os discípulos vêm e dizem: olha, te apressa, vem, chega, porque o mestre te chama. Olha, ele ouviu o que você está colocando. Sensibilidade tem a ver com isso. Quando somos sensíveis, quando estamos compreendendo que Jesus, ele foi compassivo, misericordioso, ele se importou com as pessoas. E não apenas com as pessoas que o apoiavam ou o seguiam, não simplesmente com aquelas que demonstravam algum nível de convergência, de crença ou de fé em favor dele, mas também tem um texto bíblico de Mateus 23, 37, Jesus mostrando compaixão até com aqueles que o rejeitaram. Olha o que diz o texto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus não apenas orou por Jerusalém, mas Jesus também chorou por Jerusalém. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, 42, quando Jesus olha e chora pela cidade de Jerusalém, pela compaixão que tinha com as pessoas. Jesus é mestre
da sensibilidade, como diria o Augusto Cury. Jesus é o mestre da verdadeira sensibilidade. Dessa atitude empática de se colocar no lugar do outro e perceber suas dores, suas dificuldades, suas limitações, frustrações, derrotas e vitalidade, forças, capacidades, competências. Jesus tem essa capacidade. E é o exemplo que ele dá para nós. O mestre da sensibilidade, que é Jesus, ele vai nos mostrar a necessidade de sermos extremamente empáticos, nos interessarmos de verdade em favor do outro. Deus, através de Cristo Jesus, é o Criador de todas as coisas e, como tal, Ele sabe diagnosticar todas as nossas feridas e todas as nossas chagas ocultas. Deus conhece nossa dor, nosso sofrimento. Deus nos conhece como ninguém. Lá em Salmos 139, versículo 13 diz: porque tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. A sensibilidade como virtude é algo tremendo, é algo positivo, é algo bom, porque tem a ver com você se importar com o outro. Tem a ver com você estar com o coração aberto para a necessidade que o outro tem e assim estender a mão, oferecer o apoio, o ombro amigo, a palavra de bálsamo, oferecer a correção que é necessária, quando é necessário corrigir, porque a sensibilidade não significa simplesmente ser empático, de compreender o que está acontecendo com o outro, mas também ser realista, solidário em oferecer ao outro a repreensão ou uma análise mais concreta daquilo que está acontecendo. O amigo, que é amigo, muitas vezes dá uma palavra dura, uma palavra de repreensão, exatamente porque ama. Exatamente porque tem interesse no bem-estar da vida do outro. Exatamente porque se preocupa de verdade e com sinceridade na edificação do outro. O pai, a mãe, que muitas das vezes dói nele, dói no pai, dói na mãe. Ter que corrigir um filho, às vezes com mais veemência, ter que privar o filho de alguma coisa para colocá-lo dentro de um processo disciplinar, de correção por alguma atitude equivocada, errada que o filho tomou, impondo assim os limites necessários, porque esses limites vão construir o caráter daquela criança. Esses limites vão trazer a noção de respeito ao senso de comunidade para aquela criança que vai crescer e vai se tornar um adulto responsável, adulto de empatia igual para com o outro. Quem não faz isso acaba futuramente pagando um preço muito maior e vai tentar corrigir, às vezes não consegue mais. Quando nós somos empáticos, quando nós somos sensíveis, quando nós temos essa sensibilidade como virtude, nós tanto oferecemos o afago, como também oferecemos aquele momento mais duro de confrontação. A confrontação é necessária numa relação verdadeira, numa relação transparente, pura, legítima, correta. A confrontação de ideias, de pensamentos, de atitudes, elas produzem um diálogo próprio, que o resultado desse diálogo é o amadurecimento. Quando você só afaga e não confronta, falta alguma coisa na construção desse diálogo, que vai acabar não promovendo o amadurecimento. Por isso que a sensibilidade, o mestre da sensibilidade, que é Jesus, ele vai nos ensinar que o primeiro vetor da verdadeira sensibilidade tem a ver com amor. O amor é o regente da verdadeira sensibilidade, porque você tem um amor ao próximo, é um amor altruísta, é um amor que se preocupa e se interessa em favor do outro. Isso tem a ver com a sensibilidade. Você está com as antenas ligadas, você está com o perfil de um comportamento em que você tem interesse real, interesse verdadeiro pelo bem-estar do outro e principalmente por aqueles que você tem uma convivência mais próxima. Por isso que a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama. E por que é que Deus corrige aquele quem ama? Porque ele está sensível ao que está acontecendo. Ele não ignora o que está acontecendo. Deus não faz de conta que não está havendo nada.
Deus não faz ouvido de mercador. Não, Deus está atento a cada palavra, a cada atitude que nós estamos dizendo, e nesse processo Ele dialoga conosco, nos mostrando, nos confrontando, às vezes nos privando de algumas coisas, às vezes nos oferecendo outras. Deus faz um processo educacional, pedagógico, aonde vamos sendo ensinados por Ele, pela sua verdade e pela sua palavra. E Ele faz isso porque a verdadeira sensibilidade passa pelo viés de ter um olhar em favor do outro. Quando nós não temos uma verdadeira sensibilidade, o caminho escolhido é o caminho do egoísmo. A pergunta que não deixa de bradar num momento como esse é: será que você está tendo sensibilidade ou você está sendo egoísta? Quando é que você passa de uma sensibilidade para um sentimento egoísta, mesquinho, pequeno, que só observa, que só vê a si mesmo e a ninguém mais? E como consequência de uma atitude equivocada dessa, confundir sensibilidade com egoísmo é uma atitude equivocada. Como consequência direta disso, você produz o efeito chamado SMD, Síndrome de Manteiga Derretida. Você acaba produzindo não simplesmente uma atitude construtiva, mas você acaba produzindo algo mais complexo. Você não vai para a atitude de uma elaboração de algo positivo, mas você vai insistentemente para um caminho de sensibilidade aguçada, que está sendo chamado aqui de síndrome de manteiga derretida. Tudo lhe ofende. E tudo é uma maneira de falar. Tudo abre aspas e fecha aspas. É uma forma de expressar. Você se deixa levar por uma visão egoísta, então você olha para o seu umbigo, você enxerga apenas a si mesmo. Você procura a sua autossatisfação de forma primária, a ponto que se de alguma coisa não te agrada, ou não te atende, ou não sai como você pensou, ou não sai como você imaginou, simplesmente você entra em birra. Você entra numa atitude de agir com uma melindrez, e você acaba se comportando de forma completamente equivocada e inadequada. Aí, às vezes, o choro não é uma relação direta de sensibilidade. O teu choro pode ser um sintoma de um egoísmo que você está carregando, porque você simplesmente foi tirado o pirulito que você queria, nessa comparação. Me lembro da atitude de uma criança que muitas vezes, quando o objeto que ela está tendo ali, brincando com ele, é tirado, o ato de ter sido tirado faz com que ela chore, com que ela esperneie, com que ela chorumingue e faça aquele processo de manifestar que está incomodada com aquilo, aquilo incomodou. E normalmente, quando você prioriza esse tipo de atitude, você se torna alguém egoísta, porque você não aceita a renúncia, você não aceita a abdicação, você não aceita ter que abrir mão de alguma coisa, e você começa a se tornar um adulto egocêntrico, que você foi alimentado e incentivado a ter tudo na hora que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, e se não for dessa maneira, então você entra num esperneio, entra num pantim, como diria lá no meu interior. Você entra numa atitude de raiva, de ira, de agressão, porque foi tirado algo de você e que você, de maneira mimada, abre aspas e fecha aspas, de maneira tendenciosa e egoísta, você não quer abrir mão. Você é sensível? Você tem sensibilidade? Ou você é egoísta? Será que você, de fato, tem se preocupado e se interessado a enxergar o quadro completo, ou você só enxerga a sua parte? Será que não era necessário hoje você ter que abdicar de algo e simplesmente você acha ruim, não aceita, ter que abdicar? E era necessário você abdicar para poder crescer, para poder desenvolver? Pense sobre isso hoje. A síndrome de manteiga derretida é a síndrome da melindrez.
É a síndrome da pessoa que por tudo chora, por tudo lamenta. E você acaba se acostumando a esse tipo de postura, porque você se acostuma a reclamar. Você se acostuma a se sentir o tempo todo preterido, o tempo todo escanteado, o tempo todo perseguido. Você usa muitas palavras no sentido absoluto delas. Como, por exemplo, você dizer, nunca gostaram de mim aqui, por isso que não me dão oportunidade. Eu sempre fui perseguido. Porque tem 2 pesos e 2 medidas, e você começa a entrar numa síndrome, aonde nela vários fatores estão construindo dentro de você a síndrome da manteiga derretida. Em vez de você tirar daquele momento o aprendizado real daquela situação, você reage de maneira acuada, de maneira com uma mentalidade, vamos dizer assim, completamente voltada para o seu egoísmo. A síndrome da manteiga derretida revela a necessidade de amadurecimento. Revela a necessidade de você aprender que na vida algumas portas são fechadas para que outras se abram. Que na vida nós temos momentos de dor e momentos de alívio, momentos de alegria e momentos de tristeza. Que a vida é um compêndio muito mais amplo do que simplesmente os meus desejos, as minhas vontades. E quando você se alicerça apenas em seus desejos e suas vontades, você percebe claramente que nem todas elas poderão ser saciadas na velocidade, no tempo ou da maneira como você idealizou. E se você não aprende sobre isso, o que vai acontecer? Você se tornará alguém melindroso. Se não lhe deram oportunidade no conjunto, se escolheram outra pessoa para ser o líder daquele grupo, se alguém teve a chance de pregar e você não, se o líder na empresa te deu uma oportunidade e a outro deu 2 outras oportunidades, você começa a entrar em síndromes de complexos de inferioridade, começa a se achar diminuído, pequeno, começa a se achar preterido ou perseguido. Pense sobre isso hoje. Nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, aprendemos com Cristo Jesus a amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E a referência de amor a nós mesmos é a referência do amor altruísta, do amor que se importa com o outro, se importa com as pessoas. A sensibilidade que você tem que ter não é a sensibilidade de olhar para você e tiraram de mim alguma coisa. Mas o que foi tirado, ou o que foi perdido, ou o que você não tem hoje, abre uma oportunidade para algo novo que vai vir, algo novo que vai chegar e que vai ser renovado. Quando você perde alguma coisa, você ganha também outra. Resta saber se o que você está ganhando é construtivo. Se suas decisões estão levando a você a ganhos reais daquilo que edifica, e não ganhos de raiva, de ódio, ganhos de egoísmo, ganhos de cobiça, de inveja. Esses tipos de ganhos, na verdade, são muito piores do que as perdas que você teve. Por isso, num dia como hoje, não se entregue à melindrez, não seja sensível no sentido da sensibilidade aguçada, seja sensível no sentido da verdadeira sensibilidade. Aprenda, você é discípulo de Jesus. Então nós aprendemos com o amor, nós aprendemos com a misericórdia, nós aprendemos com a bondade, nós aprendemos com a diversidade. Nem tudo rema a seu favor. Aliás, é exatamente quando os ventos são contrários que nós ganhamos mais propulsão para poder conduzir a embarcação. É exatamente quando nem tudo é ao nosso favor que surgem novas ideias, que você sai do comodismo, sai daquele momento difícil, complexo, em que você já estava acomodado e se abrem novas oportunidades diante de você. Não fique choromigando pelos cantos. Não fique lamentando-se pelos cantos. Não se entregue à murmuração. Quando você se entrega à murmuração, você potencializa cada vez mais aquele problema inicial que foi gerado antes da murmuração. Quando você se entrega à raiva,
quando você se entrega a esses sentimentos ruins que só olha para você, mude esse olhar, abre esse olhar, aprenda com Jesus. Ele dizia que bem-aventurados sois vós, quando vocês passarem por alguma perseguição ou dificuldade, porque cada circunstância dessa, ela vai mostrar o poder, a misericórdia, a bondade de Deus na sua vida. Neste dia, eu oro com você e por você, para que você saia da síndrome da manteiga derretida e pare de se lamentar o tempo todo por aquilo que você não teve, por aquilo que não lhe deram, pelas oportunidades que não se abriram diante de você. Você está aí, você está vivo, glória ao nome do Senhor. Você está aí, você está aí, glória a Deus. Levante essa cabeça e perceba a beleza da vida com todas as suas nuances em outros aspectos. Mesmo que em alguns momentos tenhamos a tristeza como companhia, lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Se lembre que quando nós confiamos no Senhor, as nossas forças se renovam. Se lembre, maior o que está com você do que aquele que está dentro desta esfera do mundo, dialogando muitas vezes de maneira ruim contra a sua vida. Não se entregue ao muro das lamentações, mas se abra para a exaltação e glorificação do seu Criador. E por meio do amor, que é o vínculo da perfeição. Perceba, o amor é o vínculo que vai conseguir fazer com que haja esse equilíbrio entre a sensibilidade que deve se ter pelo outro e a sensibilidade que deve ter pelas suas fraquezas. Eu não estou dizendo que você não tem que se importar, eu não estou dizendo que você não tem que levar em consideração aquilo que muitas vezes está doendo no seu coração. Sim, tem hora que você precisa de um tempo para você, é verdade, é verdade. Tem hora que você precisa de um tempo para digerir algumas coisas. É verdade. Cada pessoa tem sua maneira de processar as informações, os acontecimentos, as vivências, as experiências. E sim, é verdade. Tem momentos que você vai precisar de um tempo para você. É um tempo de reabilitação, de reconstrução. É um tempo de se refazer. Tudo isso é verdade. Mas a minha palavra de hoje para você é para você não ir de maneira desesperadora, de maneira que você perca as suas âncoras, de forma em que você mergulhe tão fundo que não tenha mais fôlego para poder retornar. Não mergulhe nas suas lamúrias, não mergulhe na sua dor em tal profundidade que você não consegue mais retornar e não há fôlego suficiente para esse retorno. Por isso, mantenha essa moderação. Lembre-se, precisa do tempo para você. Precisa desse tempo de enxergar você. Mas também precisa desse tempo para perceber o outro. E dessa forma, você poder, nessa interação, gerar as conexões necessárias para sair do fundo do poço. Sair desse mar de tormenta que você entrou e encontrar o equilíbrio de novo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vou orar com você. Senhor Deus, te agradeço pelo programa de hoje. Te agradeço, Senhor, por esse tempo. E eu te peço que nos ajuda a não mergulharmos na sensibilidade exacerbada, aguçada, na melindrez, na síndrome da manteiga derretida, mas que possamos manter o equilíbrio em Ti, Senhor, a força em Ti, a âncora em Ti, para que através do amor estejamos firmes e vinculados na Tua força, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa. Pai do Senhor.